Espírito Criador, enche-nos de graça espiritual. Sois o divino Consolador, dom de Deus Altíssimo, fonte viva, fogo. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, Espírito de Deus, vem Espírito. 1901. Algo novo está para acontecer no mundo. O Papa Leão XIII consagra um novo século ao Divino Espírito Santo. Anos antes, em Lucca, Itália, uma freira desafia a hierarquia da Igreja ao escrever cartas para o Papa. Seu pedido: que a devoção à pessoa do Espírito Santo fosse mais difundida na Igreja. Em meio a tantos conflitos, quedas, lutas e novidades que marcaram o século XX, um movimento em particular chama a atenção. Chega primeiro em igrejas protestantes e, a partir da década de 60, na Igreja Católica. Movimento pentecostal, renovação no espírito, renovação carismática. O Espírito Santo, até então chamado de o ilustre desconhecido, é o protagonista de uma verdadeira e nova corrente de graça. Quem poderia prever que uma experiência pessoal de jovens universitários se tornaria uma das maiores expressões da Igreja moderna? O Espírito Santo se utiliza de livros, de jovens, de sacerdotes. O mundo nunca mais seria o mesmo. O Brasil nunca mais seria o mesmo. A renovação carismática católica começou num retiro para estudantes da Universidade de Duquesne, em Pittsburgh, Pensilvânia. Havia cerca de 25 estudantes no fim de semana de 17 a 19 de fevereiro de 1967. O retiro foi baseado em Atos dos Apóstolos e o foco era o Espírito Santo. Quando eu me preparava para o retiro, eu pensava: por que o Espírito Santo não está fazendo essas obras poderosas na minha vida, as que ele fazia em Atos dos Apóstolos? E mesmo antes de sair para o retiro, eu me ajoelhei no meu quarto e rezei: Senhor, se o Teu Espírito pode fazer mais na minha vida do que já fez até agora, eu quero isso. Eu não experimentei nada de especial naquele momento, mas durante o retiro, um jovem propôs que nós, os estudantes, renovássemos o sacramento da Crisma no encerramento do mesmo. Eu achei que era uma ideia brilhante, e nós dois combinamos que mesmo que ninguém mais quisesse fazer isso, nós o faríamos. E o Senhor, obviamente, estava escutando, porque nas próximas horas, primeiro aquele jovem, David Mangan, e algumas horas mais tarde eu mesma, fomos até a capela do andar superior, onde Jesus se encontrava no Santíssimo Sacramento. O que aconteceu comigo foi que no momento em que me ajoelhei, eu fiz uma prece de rendição incondicional a Jesus. Eu estava completamente tomada pelo seu amor. Na verdade, eu me vi prostrada e me senti imersa no amor de Deus. Dentro das próximas horas, talvez cerca de metade dos estudantes tenham tido uma experiência semelhante à nossa. Um dos nossos professores entrou na capela e disse: o que o bispo vai dizer quando ele ouvir falar que todos esses jovens foram batizados no Espírito Santo? Esse evento, que agora é chamado Fim de Semana de Duquesne, marcou o início dessa grande corrente de graça na Igreja, que já alcançou pelo menos 120 milhões de católicos no mundo todo. Eu me lembro muito bem que eu vim para o Brasil em 1966,
Primeiramente fui aprender português. Estudei muitos meses português, mas trabalhei também no centro social, ajudando os jovens, cursos de formação. Eu coordenava campeonatos de futebol. Foi muito bom, excelente experiência. Em dezembro de 68, fui estudar no Canadá. Foi fabuloso, fabuloso o estudo, a profundidade, a espiritualidade. Foi um aprofundamento nos exercícios espirituais de Santo Inácio. E em março de 69, ouvi falar da renovação carismática e fui, graças a Deus, a Michigan, Lansing, Michigan. Domingo de louvor. E Ralph Martin pregou que Pentecostes é hoje, que a graça que aconteceu no dia de Pentecostes está acontecendo hoje. E eu pedi. Fui para uma sala e o grupo de jovens impuseram as mãos sobre mim, senti uma paz profunda. Eles estavam cantando em línguas, não entendi muito bem, mas a minha vida mudou. Foi uma bênção. Aquele fim de semana em East Lansing, Michigan, mudou a minha vida. Eu descobri que realmente Pentecostes é hoje. Pode ser todos os dias, é só pedir. O Divino Espírito Santo vem para nós. E em junho de 1969, vim de volta. Vim de volta para o Brasil, dizendo que Pentecostes é hoje. Rezei com o Padre Haroldo Ram, com um grupo de pessoas na Cúria de Campinas. E assim, eu acredito, por causa do livro que entreguei para ele, A Glow with the Spirit, com o fogo do Espírito Santo, com a cruz e o punhal, aí começou a renovação carismática. Eu não sabia nada de renovação carismática. Mas soube que Padre Haroldo, que eu estimava muito, vinha fazer um encontro na nossa faculdade de filosofia. E eu quis muito fazer aquele encontro. E fui participar. O Padre Haroldo pôde falar muito pouca coisa, porque foi um dia apenas. Mas eu fiquei maravilhado. Aquilo tudo encheu o meu coração. Eu não imaginava que existisse aquelas coisas. Quando ele falou a respeito dos carismas, por exemplo, eu fiquei encantado. Na hora da missa, ele disse: eu queria orar por cada um de vocês impondo as mãos. Eu não sei o que os outros padres quiseram. Eu quis do fundo do meu coração. Ele chegou em mim, impôs as mãos, eu não senti nada. Fiquei até desapontado. Mas naquela noite eu comecei a orar como nunca tinha orado na minha vida. Tanto assim que eu avancei pela noite afora orando, né? Tal era o impulso de oração que havia dentro de mim. Eu só posso reconhecer, naquele momento eu fui batizado no Espírito Santo. No ano de 69, eu tive uma experiência profunda do amor de Deus, né? Eu que já me dedicava, já participava, já estudava, mas em 69, eu e outros jovens trabalhávamos com o Padre Haroldo Ram, um padre jesuíta americano, que já estava há alguns anos no Brasil e que trabalhava aqui com o TLC, com esse livro enviado para o Padre Haroldo. Dá-se início nas primeiras experiências da renovação carismática. Em março de 69, um encontro do TLC na Vila Brandina, em Campinas, e eu tive uma experiência profunda do amor de Deus, que transformou, né, aquilo que eu vinha já fazendo e experimentando de Jesus Cristo,
e tanto quanto mais do ponto de vista assim intelectual, né, conceptual. Houve uma transformação enorme ali. Então eu pensei, este é fantástico. E voltei a Campinas e falei com nossos telecistas lá. Vocês gostariam de passar um fim da semana no Espírito Santo? E claro, eles queriam. Esta experiência foi fantástica. Não pode imaginar a alegria, o amor e a maneira em que os telecistas continuaram. E repetimos, e foi chamado experiência de oração do Espírito Santo. Devagar, os sacerdotes e outros irmãos e outras pessoas que tinham feito alguma coisa em outros países na renovação carismática, eles vieram e tomaram estas experiências e se chegou o que nós chamamos na Igreja Católica renovação carismática católica. Primeira experiência, 15, 16, 17 de agosto de 69. Os primeiros encontros foram assim, nessa linha só, de expectativa, de conhecer e ir se abrindo, né? Aprendendo a louvar, que não era comum, chamava-se Curso de Oração e Estudos sobre a Pessoa e a Obra do Espírito Santo. Começa assim, depois vai virar experiência de oração. A gente chamava de Curso do Espírito Santo, né? Por quê? Isso é muito importante da gente saber, né? Às vezes as pessoas assim, têm uma ideia meio romântica, né? De que caiu o fogo do céu e começou o grande... Nada, nós não sabíamos nada disso, não tínhamos experiência. A Renovação Carismática Católica, RCC, teve seu impulso quando o padre Eduardo Dougherty convidou o padre Roberto de Grandes para fazer um aprofundamento para os líderes. E o padre de Grandes passou batismo no Espírito e cada um dos dons, treinando conosco os dons. Foi realmente uma reviravolta na renovação. Pelo Brasil afora, aqueles líderes levaram o que eles aprenderam. E a renovação teve um impulso totalmente diferente, porque agora os dons estavam em ação. Aqueles que faziam a experiência do batismo no Espírito Santo se organizavam em reuniões semanais para rezar e partilhar a palavra de Deus. Em Campinas, o Centro Pastoral da Rua Irmã Serafina e o lar do casal Walter e Marta Regina abrigaram os primeiros grupos de oração do Brasil. Em Lorena, tia Laura, uma senhora piedosa e cheia de dons, fazia quitutes para acolher os carismáticos que se reuniam para orar em sua casa. Mas a chama não se restringiu ao interior paulista, logo se alastrou por todo o país. A graça chega em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Toledo, no Paraná, recebe os primeiros encontros carismáticos da região sul. No Amazonas, Parintins. No Pará, Santarém. No Centro-Oeste, as primeiras experiências foram em Anápolis, Goiás. Logo depois, Brasília, Rio de Janeiro. O Nordeste também é atingido pela corrente de graça. Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Maranhão. Até o final dos anos 70, havia grupos carismáticos em todos os estados do Brasil. Nós começamos a frequentar um grupo que eles chamavam grupo de cursinho de cristandade perto de casa, e naquele grupo um casal foi no verão passar as férias em Florianópolis, na Ilha dos Ingleses, e voltaram de lá deslumbrados porque havia um grupo e um padre que faziam e aconteciam no acampamento. Ela foi em abril fazer um encontro no Rio de Janeiro,
e inscreveu minha esposa e eu para fazer em agosto de 75, também no Rio de Janeiro, com o padre Haroldo Ram. Logo depois, nos aproximamos desse casal do acampamento que era de Curitiba. Eles também iniciaram a renovação na cidade de Curitiba, com o padre Francisco, o padre Chico. E assim foi, as coisas foram acontecendo devagarzinho. Nós fizemos o primeiro retiro em Porto Alegre em 1976. Como eu viajava muito, por causa da empresa que eu trabalhava, que ia Maranhão, Pará, ia Amazonas, ia para o Sul, para o Nordeste, Recife, etc., eu sempre aproveitava o preço da passagem pago pela empresa e oferecia aos fins de semana um encontro para o pessoal da renovação, que aceitavam. Chegou num determinado momento que nós éramos um grupo de diversos estados do Brasil, organizados pelo padre Eduardo, de uma forma empírica ainda, que nós decidimos sentar, conversar e começar a fazer o primeiro estatuto e começar a fazer a primeira organização do Conselho da Renovação Carismática. As dioceses nas quais o bispo consentia, dava aprovação, dessas dioceses, os coordenadores dessa diocese passaram a ser membros do Conselho Nacional da Renovação. O primeiro coordenador foi de Minas Gerais, o político, depois ele se tornou político e saiu da coordenação, porque ele ia ser candidato a político, Osmânio Pereira de Oliveira. Ele saiu fora, daí eu assumi. O Ernie era o presidente do conselho até final de 91, quando ele terminou o mandato dele, que era, na época, não me lembro se era 3 ou 2 anos, mas terminaria, e ele já vinha de outros mandatos. E o Ernie disse: o Francisco não aceita. Eu fiquei nessa presidência de 92 a 96. Aí veio a inspiração para a Ofensiva Nacional. Foi a Comissão Nacional, que antes era só um escritório, passou a ter uma importância maior, porque foram criadas as diversas secretarias. O conselho foi ampliado. Quer dizer, nós tínhamos, por exemplo, o conselho de pessoas, vamos dizer, notáveis, entre aspas, né? Pessoas mais conhecidas, mais dedicadas à renovação, que eram convidadas para participar do conselho. A partir da Ofensiva Nacional, aquele conselho foi ampliado com a representação, foram criadas coordenadorias estaduais e cada estado passou a ter um representante no conselho. E foram criadas também as secretarias de serviço, foram chamadas secretarias, que eram os ministérios, Ministério da Intercessão, Ministério da Libertação, que em vez de ministério, para dar um sentido maior de trabalho, foi dado o nome de secretaria. É ali no grupo de oração é que nós temos os louvores, o batismo no Espírito Santo, os carismas, dom de línguas, profecia, palavra de ciência, sabedoria, cura, libertação. E, naturalmente, os ministérios, isso é, os serviços vão crescendo, como o serviço de acolhimento, o serviço com as crianças, ministério com a cura e oração de cura, ministério com intercessão. O ministério de música também. E a intercessão é um ministério que deve estar ligado ao grupo de oração. Depois volta o Ernie, depois eu assumo, depois de mim Marcos, depois Kátia. Que um dia fomos transformados pelo poder de Deus, pelo poder desse Espírito que se move na história e que continua a testemunhar através de homens e mulheres que Jesus Cristo está vivo e que é o Senhor dessa história. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti despousar. Ergue os seus braços, solta a sua voz. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração.
oração. Conheci a Renovação Carismática Católica em setembro de 1987, no grupo de oração Rainha dos Apóstolos, na Catedral Metropolitana de Vitória, minha cidade natal. E eu queria mais de Deus, queria uma experiência profunda com Deus. Convidada por uma amiga para participar do grupo de oração, ela já estava participando. Eu e minha mãe, então, fomos pela primeira vez a um grupo de oração. E essa experiência aconteceu lá, na primeira noite em que eu participei de um grupo de oração. Ali o Senhor já me tocou, eu já recebi a efusão do Espírito Santo, fui batizada no Espírito Santo e saí dali decidida de que ali era o meu lugar. Naquela noite, a minha primeira ida a um grupo de oração, me encantou a forma como aquelas pessoas que estavam lá à frente do grupo de oração, diante de nós, que depois, obviamente, fui então entender que era o núcleo do grupo de oração, me encantou a forma de oração, o jeito deles falarem com o Senhor, conversarem com o Senhor. Era uma intimidade tão grande e aquilo me encantou muito, porque eu tive ali a certeza de que Deus, para eles, era alguém muito íntimo. E exatamente era essa intimidade simples, porque o nosso Deus é um Deus que está sempre perto de nós, é um Deus onipotente, poderoso, maravilhoso, mas que se faz simples para estar conosco todos os dias. O louvor me encantou naquela noite e eu então me encontrei, veio muito de encontro àquilo que eu desejava para o meu relacionamento com Deus. Mãos levantadas, coração ao alto, vozes cantam de uma maneira que antes não se via na igreja. Línguas estranhas, lágrimas, abraços. Homens, mulheres, jovens, idosos e crianças. A reunião entre os carismáticos é marcada por uma espontaneidade que para muitos é desconcertante. O grupo de oração não é apenas local onde os adeptos da RCC se reúnem todas as semanas para rezar, mas sim um espaço privilegiado onde se pode vivenciar a espiritualidade de Pentecostes nos dias de hoje. Escola de santidade e de oração, de vivência fraterna e prática da caridade cristã, onde se iniciam ou se recomeçam muitas histórias de vida. O primeiro contato com a renovação carismática foi em Fortaleza. Eu era um jovem mais ou menos de 17 anos. Eu tinha tido já a minha, vamos dizer assim, uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Mas aquela experiência tinha ficado um pouco para trás. Eu estava dentro da igreja, nos movimentos de jovens, mas ao mesmo tempo eu não era íntimo, eu não era amigo de Jesus Cristo. Então foi quando eu conheci um rapaz que trabalhava comigo dentro dos movimentos de jovens e aquele jovem era amigo de Deus. Aquele jovem não estava só a serviço, mas ele tinha uma intimidade com Jesus Cristo que eu não tinha. E convivendo com ele, aquilo começou a me questionar profundamente. E eu me lembro que um dia nós estávamos em uma capela, ele rezando profundamente, e eu não conseguia rezar. Eu não tinha vida de oração. E eu olhava para ele e em um determinado momento me inquietei profundamente, cheguei para ele e disse: o que você tem que eu não tenho? Sim, você tem algo que eu não tenho. E ele, com muita simplicidade, me levou para diante do Santíssimo Sacramento e, sem me dizer muita coisa, colocou as suas mãos sobre mim e me pediu a experiência do batismo no Espírito Santo. Eu digo para você com muita sinceridade, eu não senti nada naquele instante, nem esperava sentir. Mas no outro dia, quando eu me acordei, eu experimentei um desejo imenso de rezar. E o milagre maior, eu rezava. E uma presença forte de Jesus Senhor. E não foi só um momento, eu fiquei a manhã inteira ali, em oração. Algo tão forte, que durou mais ou menos umas 6 horas. Amanheci às 6 horas da manhã, ao meio-dia eu saí do meu quarto, telefonei para ele e disse: meu amigo,
eu tinha um problema. Eu não conseguia rezar. Agora eu tenho um outro problema. Eu não consigo parar de rezar. E aquilo firmou o que Deus queria para a renovação. Que nós tivéssemos grupos de oração, sim, que são essenciais, mas que nós tivéssemos também grandes agrupamentos para mostrar para todos e para nós participantes a grandeza de Deus. Foram encontros que marcaram a renovação, que marcaram o Brasil, que marcaram a Igreja do Brasil. O cenáculo foi uma conquista. Começamos num lugar pequeno, fomos para o estádio do Pacaembu, daí com muita coragem nós fomos para o Morumbi. E bonito, o Morumbi ficou lotado. Põe o coração na garganta, mais forte! E aquele entusiasmo daquele povo, né? A música, as orações, a celebração da Eucaristia, né? Um dia empolgante. No cenáculo, a figura marcante era Maria, a mãe de Jesus. Em cada cenáculo, ela está presente. Ela, a mais evangelizada de todas as criaturas, e ela, a maior evangelizadora. No Nordeste do Brasil aconteceu o Queremos Deus. Eles fizeram algo semelhante no campo de futebol também. Eu tive a graça de estar tanto num como no outro durante muitas vezes. No próximo mês, por esses dias, nós estaremos completando 38 anos do derramamento do Espírito Santo lá, naquela universidade nos Estados Unidos. E daí o Senhor começou a derramar o seu Espírito Santo no mundo inteiro. E todos nós tivemos a certeza, Deus queria que nós continuássemos com encontros assim. Uma pessoa que está lutando por enxergar o palco aqui. E agora, neste instante, você enxergou o palco. Jesus tocou em você. Foi Ele, pelo poder do Espírito. Você que enxergou agora o palco. Uma pessoa que veio aqui para ser curada de um câncer. Louve e bendiga o Senhor e conte para nós o que você sentiu agora. O Senhor queimou essa enfermidade. Ela desapareceu do seu corpo. Agradeça a Jesus por essa cura e mostre-nos, faça o sinal, porque você sentiu a reação da cura. Deus seja louvado. Lembro até hoje, teve a importância que foi muito forte na relação, a presença da filha, a tia Laura, e a filha da tia Laura, a Grisete, e a irmã Josefina, que foi a nossa base, né, da relação, que é uma creche na Norte, em que nós tínhamos a Maria Gabriela, a senhora Gabi, né, que hoje está com 84 anos, e ela, uma grande guerreira, ela trabalhava no Ministério da Justiça. E minha mãe, né, no grupo de oração para nós. Eu digo isso, é mais do que um movimento, é uma espiritualidade. No meu sacerdócio é fundamental, porque é o que me leva a ter intimidade com Deus. Por isso, quando eu converso com a animação, eu falo da importância do querido, o Kevin, dessa intimidade. Amarela, amarela, se as pessoas soubessem a força da música, Santo Agostinho já fala isso, quem ama canta, quem canta reza duas vezes. Na verdade, pegou isso de Santo Ambrósio. Então você vê que Deus age e a força da música, isso se lembra em 99, aliás, em 98. Quando eu comecei, a crítica, a dificuldade, os vícios, e entrar no mundo que até então nunca foi laico. Meio secular. Meio secular. Até então nunca fazia Zezinho, é uma referência para nós, um carinho enorme, como música, tá? Mas ele nos dizia, cuidado que você vai entrar. Mas
As mãos e dai glória a Deus, erguei. E dai glória a Deus. Erguei as mãos e cantai como os filhos do Senhor. E o Senhor? O Senhor tem muitos filhos. Atenção que eu vou inventar. Filhos ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor. Braço direito. O Senhor tem muitos filhos. A nossa música católica carismática, ela não foi dada por Deus para nós para entretenimento. Não, ela foi nos dada para que, através da nossa música, o povo de Deus seja batizado no Espírito, seja curado, seja libertado. Para isso o Senhor nos deu a graça de uma música católica carismática. Quando nós cantamos, Teu sangue cura, Senhor, Teu sangue cura com amor, Teu sangue tem poder para curar-me. A graça de Deus acontece. Deus vem, nos unge, nos capacita para vivermos isso. Graças a Deus, a música católica carismática não tem nada a perder ou a dever para nenhum tipo de música evangelizadora de nenhum lugar. Ela tem unção, tem conteúdo, está enraizada, baseada na nossa doutrina católica e cheia da unção da graça de Deus. Nós somos privilegiados. As pessoas estão perdendo o medo de falar para as outras pessoas. Estão sendo pessoas de boas notícias. Estão transmitindo pela rádio. Centenas de pessoas estão fazendo programas de rádio. Louvado seja Deus. Nós temos, graças a Deus, pelo Brasil, muitas estações de rádio que são da Igreja Católica. E muitos grupos carismáticos estão com estações de rádio para evangelizar o Brasil. Vamos incentivar as pessoas que estão fazendo programas de televisão, Padre Jonas, começando com o programa da TV Morada do Sol, Padre Alberto, da TV Gazeta, Anunciamos Jesus, programa com Maria, a Palavra de Deus. Vamos evangelizar todos juntos pelos meios de comunicação. Eu louvo e agradeço a Deus pelos meios de comunicação. Ele me chamou para fundar uma produtora, um canal de televisão que agora é uma rede nacional de televisão. O Senhor faz maravilhas em nós. Como é importante que nós paremos de ser obstáculos a Ele. Nós começamos com programas de rádio. Nós tínhamos programa na rádio de Cachoeira Paulista. E um dia, por mera curiosidade, eu perguntei ao gerente quanto custa essa rádio. Ele disse 2 milhões. Era uma coisa impossível para nós. Eu ri diante dele, né, e fui embora. Eu não sei como é que Dom Cipriano ficou sabendo disso. Ele mandou um recado para mim. Naquele tempo não havia e-mail ainda, mas chegou até mim o recado dele que eu não parasse, que eu fosse em frente e que ele estava comigo. E realmente ele esteve comigo com a Canção Nova e nós fizemos uma aventura sensacional. Nós acabamos comprando aquela rádio justamente por 2 milhões, que era uma coisa impossível. Quanto à televisão, foi bem mais difícil. Mas nós vimos que Deus queria a televisão. Naquele início, eram programas muito simples, cenários muito simples, que muitas vezes caíam durante o programa, mas com cara e coragem nós fomos em frente. E graças a Deus, hoje nós temos não sei quantas retransmissoras pelo Brasil afora. O que Deus queria aconteceu, evangelizar pelos meios de comunicação, rádio e televisão. Meus passos guiará.
Boa noite, louvado seja Deus. Programa Celebrando Pentecostes, um programa da Renovação Carismática Católica, aqui no Sistema Canção Nova de Comunicação. TV Canção Nova, 30 anos. Beijo, Monsenhor, por ser tão dócil ao Espírito Santo de Deus. É com muita alegria que acolho a todos vocês. Vamos ficar aqui já, desde o início, abrindo o nosso coração para que o Senhor fale, para que o Senhor realize uma grande obra. Pentecostes. Se é coisa boa, pode ter certeza, o autor é o Espírito Santo. Não interessa quem fez a parte final. Aonde você vê sinal de Deus, só pode ser o Espírito Santo agindo. Está na hora de eu ter coragem de deixar, em primeiro lugar, o Espírito Santo pegar nas profundezas da minha história e ir subindo todo o meu ser. Eu tenho que estar completamente mergulhado, completamente encharcado do Espírito Santo, feito aquela esponja. Mas eu tenho que ter essa coragem também de me lançar nas águas do Espírito, desse rio caudaloso, que aonde ele passa, vai deixando saúde. Aconteceu a partir deste surgimento da renovação carismática católica, significou muito durante esses anos. A renovação carismática católica não existe para si, ela existe para a igreja. Então é agradecimento, tomar pé da situação, verificar tudo aquilo que aconteceu e também ter a coragem de reconhecer as eventuais falhas e procurar ser cada dia melhores. O Papa Francisco nos disse, na reunião da comissão do jubileu, que este jubileu não é só para a renovação carismática católica, mas deve ser um presente da renovação para a própria igreja. Quando a gente faz um aniversário, nós temos 3 movimentos: ação de graças, tomar pé de onde nós estamos e tomar consciência de que não podemos parar. Então o futuro, ele será construído através de uma fidelidade renovada dos membros da renovação carismática católica. Fidelidade à igreja, fidelidade a essa dimensão de carismas, que nos levam exatamente a fazer com que o serviço da igreja seja conduzido pelo Espírito Santo. Eu tenho muita esperança, tenho muito gosto quando vejo no Encontro Nacional de Formação essa quantidade imensa de pessoas que participam. Tudo isso é um sinal muito positivo, sinal de esperança e de crescimento para a renovação e da renovação a serviço da igreja. Isso é graça, isso é graça. E eu não tenho dúvida, é a ação do Espírito Santo de Deus. Porque eu me conheço, e eu conheço um bocado de gente que também está à frente de evento, de missão, de comunidades, que são fracos também, mas que têm tido tanta bênção, tanta graça. O que é? É a ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo. São muitos os carismas brotados, surgidos dali, dessa corrente de graça. Os grupos de oração, ministérios, serviços, comunidades, institutos, são muitos, com desafios, mas sempre a mesma e grande católica, apostólica, romana. Que a graça de Deus venha poderosamente sobre nós, que somos essa família carismática. É muito importante nós termos essa consciência. O retiro do Quesne, aquele encontro dos jovens, o Espírito de Deus caiu sobre os católicos e ali estavam reunidos os jovens. Os jovens e a experiência carismática sempre foram coisas bastante juntas. A nossa experiência como comunidade Shalom, eu era um jovem, né? Com 20 anos ali diante do Santo Padre, e o nosso desejo de ir ao encontro dos jovens. Os primeiros que vieram e também quiseram ofertar a sua vida também eram jovens. Eu acho que existe uma associação muito forte entre os jovens e a grande graça do batismo no Espírito Santo, a grande corrente de graças que é a renovação carismática católica. Por quê? Porque eu diria que o Espírito Santo é a juventude eterna da igreja. E ele gosta de usar jovens para realizar esta maravilha forte, de rejuvenescer e continuar rejuvenescendo sempre a alma da igreja.
E como será daqui para frente? O futuro da RCC no Brasil já está sendo escrito. O protagonista desta história continua sendo o Espírito Santo, que de forma admirável utiliza-se de mulheres e homens de fé. Atendendo ao apelo da Igreja, desejamos crescer no serviço da promoção da unidade, na promoção dos mais pobres e na evangelização. Queremos cooperar com a missão evangelizadora da Igreja, fazendo mais discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo em solo brasileiro. Eu quero dizer para toda a renovação carismática católica do Brasil, nesses 50 anos, nessa festa jubilar, mas também nesse tempo de revisão de vida, que nós realmente estamos sendo chamados a um tempo completamente novo, um tempo que exige, demanda de nós uma entrega de vida absoluta, um sim incondicional ao Senhor. Estamos apenas no começo? Como disse o Papa Francisco no Jubileu Mundial a todos os carismáticos do mundo, estamos apenas no começo. Os campos estão brancos para a colheita e precisamos encher o céu de almas para celebrar o nosso Deus maravilhoso, que suscitou em 1967, derramando seu Espírito Santo sobre aquele grupo de jovens que lá estava, este movimento lindo, cheio da graça dele, chamado Renovação Carismática Católica. Mas pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar, o mar é Deus, o mar é Deus, e o barco sou eu, e o barco sou eu, e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver, não dá nem mais pra ver. O porto que era seguro, o porto que era seguro. Eu sou impulsionado, canta para de Jonas. Eu sou impulsionado A desbravar um novo mundo, a desbravar um novo mundo. Chora Brasil, porque isso é verdade. Não dá mais pra negar, o mar é Deus, o mar é Deus, e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar, irmãos, mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. No coração da noite pode o medo chegar. Espero ansiosamente a luz da aurora aparecer. Eu sei que amanhã logo vem o alvorecer de um novo tempo. No
coração da noite, pode o medo chegar. Espero ansiosamente a luz da aurora aparecer. Y hablando de dispensadores de la gracia, les pido a todos y a cada uno que, como parte de la corriente de gracia de la renovación carismática, organicen seminarios de vida en el Espíritu en sus parroquias, seminarios, escuelas, en los barrios, para compartir el bautismo en el Espíritu. Es la catequesis para que se produzca por obra del Espíritu Santo el encuentro personal con Jesús, que nos cambia la vida.